Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, eu vou trazer o tutorial de como eu implantaria esse sistema dentro do meu Home Lab utilizando um Ubuntu. Não vou entrar em detalhes sobre como criar a VM do Ubuntu, como criar banco de dados, instalar Portainer, porque tudo isso a gente já tem vídeo aqui no canal. Então vamos nos ater basicamente como eu faço para subir essa aplicação. É uma aplicação Next que utiliza Prisma e tem um banco de dados Postgres e um microserviço em Python que vai fazer toda a parte de web scrap das páginas de monitoramento dos rios, popular esse nosso banco de dados e apresentar os dados aqui, deixar pronto dentro da aplicação do Next. Então, começando pelo Next, eu tenho aqui uma aplicação utilizando o Next 15 com React 19 já. Basicamente aqui a gente vai ter uma API, a gente vai ter toda a parte de autenticação utilizando o Auth.js, que é a atualização do Next Auth para a versão 5. Ele está em beta ainda, então eu estou com alguns bugs aqui, eu vou comentar mais para frente. Aqui ainda dentro da API a gente tem toda a parte de monitoramento do nível do rio. Tem como fazer a consulta para uma API externa, onde eu não precisaria pegar esses dados no meu banco de dados, eu popularia direto e aí eu faço um tratamento para esses dados. Toda a parte de apresentação dos dados em tela, que aí são os menus, toda a parte de componentização. E o mais importante aqui nesse nosso cenário de deploy seria essa parte de variáveis de ambiente. Dentro do meu sistema, eu preciso definir as variáveis de ambiente tanto do endereçamento do Next. No nosso caso aqui, eu faria basicamente um HTTPS. Aí eu botaria aqui, por exemplo, meu sistema ponto meu domínio, meu domínio.dev nesse caso. A parte de Postgres, como essa aplicação ela vai ter acesso diretamente ao Postgres de dentro do próprio VM, então eu vou colocar o endereçamento da minha própria máquina virtual. Então nesse caso eu estou usando um Postgres. Se você não tem o Postgres instalado, dá uma olhada nos vídeos aqui do canal que eu ensino a instalar o Postgres via container de uma forma bem fácil. Então basicamente eu vou botar o meu nome de usuário do Postgres, a minha senha do Postgres, o endereço onde ele está e a porta. E aqui é importante, eu vou utilizar o meu banco de dados e o esquema que ele está definido. Então, durante o processo de desenvolvimento, você já vai ter o banco de dados criado, basta ir lá no PGAdmin, implementar esse banco de dados, colocar ele disponível via PSQL mesmo, que você consegue já deixar isso pronto. Então eu não vou ensinar como tratar banco de dados aqui, a intenção é mostrar como que faz para subir o sistema, O Auth.js está pedindo para mim criar uma credencial, então eu criei um hash aqui de 32 caracteres, faça isso. Auth Trust Host seria a questão dos hosts confiáveis ali para o NextAuth, eu deixei habilitado. Preciso estudar um pouquinho melhor essa parte do NextAuth, eu estou com alguns problemas ali ainda. Auth URL vai ser a mesma do meu Next Public App. Eu poderia estar setando isso aqui direto lá no Docker Compose de uma forma diferente, mas eu preferi manter assim. Esse sistema em si aqui, ele usa envio de link mágico por e-mail. Então eu preciso definir aqui um servidor de e-mail. Você pode usar o do próprio Gmail. Então a composição vai ser mais ou menos essa, o e-mail, a senha de app do e-mail, dentro do Gmail tu consegue gerar, tu só tem que ter o Gmail com a autenticação em 2 fatores ativada. Você consegue gerar uma senha de app e colocar aqui. E o SMT do Gmail, por exemplo aqui tu mudaria para Gmail, Depois disso o e-mail que vai ser enviado, o e-mail de origem. E por fim, eu coloquei aqui 2 exemplos de URLs externas para nivelamento dos rios. Como eu mostrei lá que a gente consegue pegar aqueles dados e apresentar nos gráficos de uma forma diferente, aqui eu coloquei como fosse você tivesse disponível uma API já para consultar diretamente esse nível dos rios. Óbvio, não é a intenção minha expor a API de ninguém aqui, então ela não está definida e eu nem utilizo no sistema isso, Mas eu deixei aqui dentro da API, por exemplo, River. Se eu definir cidade, e o ID do rio, eu entraria, por exemplo, aqui para buscar a API direto lá no meu arquivo de API pelo Axios. E aqui ele popularia a URL lá definida na nossa variável de ambiente com ID. E aqui ele faria todo o tratamento, baseado nos dados que eu já montei e modelei para o meu chart. Então eu preciso de dados de observação, atenção, alerta. Então eu crio uma estrutura de dados aqui para manipular. Aqui ficou de exemplo, obviamente, Então você precisaria pegar e fazer uma refatoração desses dados mediante a API que você está utilizando para popular no gráfico em questão. Isso aqui é um cenário específico desse projeto, então só achei interessante mostrar esse detalhamento. Então a nível de código é isso. Agora a gente vai entrar na questão do Docker Compose. No Docker Compose eu preciso declarar aquelas variáveis de ambiente
e já deixar definido alguns dados, né? Eu estou usando esse modelinho aqui, já uso há um tempão, talvez tenha que atualizar, a versão do Composer está no 2.1 ainda, mas tem funcionado para mim. Basicamente eu defino o nome do service, né? Defino o build com contexto de ponto para pegar tudo. O Dockerfile em referência eu já deixo ele aqui, já está na mesma questão de diretório, está no diretório raiz, só lembrando. Então, se a gente ocultar tudo isso aqui, o Docker Compose e o Dockerfile estão na raiz. As portas eu vou expor nesse caso a 9017. Em environments, eu pego todos os environments que eu já defini aqui no .env e eu defino aqui, redefino na verdade e boto dentro de um template string para referenciar o dado lá dentro do .env. A única diferença aqui é que eu usei um hostname 000 por causa do auth. Volume, o único que eu vou mapear aqui nesse caso vai ser o Node Modules, por causa da instalação das dependências dentro do projeto. Por fim eu dei o npm run start para fazer o build em produção e deixo definido como restart always. Se a aplicação cair, se eu reiniciar o servidor, qualquer coisa, ele vai subir sozinho. Dentro do Dockerfile eu estou usando o Node 20 Alpine, que é uma versão mais leve. Estou definindo um diretório, né, o /app de ArcGIS, e copio o JSON, né, o package JSON, e dou um npm install com a flag do legacy per deps. Por quê? Porque eu estou usando o Next na versão 15 e o React na versão 19 e nem todas as dependências estão 100% compatíveis. Quando você for tentar instalar sem usar o Legacy, né, para dependências legadas, ele vai dar erro. Copio tudo para dentro do diretório, executo o Prisma, né, com o Prisma Generate, dou um build na aplicação, exponho a porta 3000 e deixo aqui nos comandos cmd o npm run start para poder fazer o start da aplicação. Aqui basicamente é isso. Agora a gente segue aqui para a pasta do projeto. Basicamente, o que eu faço? Eu tenho uma pastinha de deploy. Se a gente tivesse usando CI, CD, toda a parte de estruturação para fazer uma esteira de deploy, nós iríamos fazer de uma maneira completamente diferente, né? Mas a ideia aqui é fazer um deploy bem manual mesmo. Baixei um projeto do GitHub, quero jogar dentro do servidor e só fazer essa transferência e fazer o deploy dessa aplicação. Seria mais ou menos isso. Então a ideia aqui é simplificar para o ambiente de home lab, lembrando, né? Eu copiaria as pastas .env, não selecionaria o Node Modules, porque eu vou fazer a instalação, Ctrl C, Ctrl V na pasta de deploy. Essa pasta aqui está na minha área de trabalho e aqui tem todos os dados que eu vou precisar. Aqui dentro do meu PGAdmin eu já tenho um banco de dados aqui, o Flood, que tem o esquema com as tabelas que eu preciso. Então, a depender do tipo de aplicação que você está desenvolvendo, você já vai deixar um template base do banco de dados pronto, vai subir esse banco de dados, deixar disponível no teu Postgres, porque isso vai ser necessário para o momento do deploy. Se ele não conseguir conectar no banco de dados, ele vai dar erro, obviamente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir dois terminais para facilitar o meu uso aqui do sistema. Eu vou entrar com a SSH na minha VM, nesse caso uma VM do Ubuntu. Vou digitar minha senha. Super forte, como já falamos. Vou entrar com o meu sudo su, vou entrar como super usuário. Essa VM já está configurada para não pedir senha novamente quando eu tento fazer isso, mas se por um acaso a sua VM precisar, faça. Vou entrar na pasta que eu defini para colocar o meu arquivo. Então eu tenho uma pastinha arquivos VM, app monitor. Se por um acaso você quiser colocar na raiz do projeto, aí escolha pessoal de cada um, né? Lembrando que para fazer um diretório, né, mkd, nome do diretório. E aí já vai ficar com esse nome ali. Agora, dentro da minha pasta do sistema, eu vou fazer a transferência do arquivo. Aqui você pode fazer essa transferência via FTP, via SSH, de várias formas. Eu vou usar o SCP e vou usar o -R para mandar o diretório inteiro. Então aqui nesse primeiro momento eu tenho a origem da pasta e o destino. O destino, obviamente, eu vou colocar o nome do meu usuário no sistema, o IP e a pasta de destino, que é a mesma pasta que eu defini anteriormente aqui dentro da VM. Vou dar um Enter, digitar a senha para acesso da VM e ele vai começar a mandar todos os arquivos lá para dentro. Vou mostrar dentro do Portainer para vocês que eu não tenho a aplicação aqui ainda, né? Eu estou com um túnel pronto, que eu já posso até removê-lo, né? Que eu vou ter que subir novamente. Então aqui eu tenho outras aplicações que eu utilizo, né? Essa minha VM é uma VM de desenvolvimento que eu utilizo no dia a dia aqui no trabalho. Então basicamente eu tenho um bot de nível de rio. Esse bot, eu comentei no outro vídeo, é o bot que me envia mensagem no Telegram, mostrando o nível do rio, se ele estiver acima ou não, né? Por causa do risco de enchente aqui da minha área. Então vamos lá. Eu vou entrar na aplicação,
tá como deploy, que eu enviei da máquina como deploy. Poderia ter simplificado, mandado os arquivos direto, mas não foi o caso. Uma vez que eu estou dentro da pasta, vou dar um docker traço compose up traço D. Eu não quero travar o terminal, o traço D é para isso. E vai começar a fazer o build baseado naquele docker compose que eu executei. A aplicação vai subir, aqui você vai ter todo o log do docker, né? Todo o contexto da aplicação, o que está acontecendo. Eu vou ignorar alguns erros que vão acontecer aqui, porque tem alguns probleminhas com o NextAlpha, como eu comentei. O login da minha aplicação está sendo utilizado via link mágico. E eu entro na aplicação tranquilamente, via túnel Cloudflare. Mas quando eu recebo esse link no e-mail, clico e sou direcionado de volta para o Google Chrome, essa aplicação está recebendo um alerta de risco por causa desse redirecionamento. Eu não sei como resolver ainda. Eu dei uma olhada na documentação do Alf e tem uma questão de camada de redirecionamento por trás de proxy, mas eu acabei não configurando ainda. Eu preciso estudar com mais calma isso. A aplicação foi criada, o container foi criado. Aqui ele está falando se a gente precisar recriar, fazer um traço build, né, por causa do cache da aplicação, do próprio Docker. Vou limpar e vamos ver se o container está aqui. Vamos abrir. Start, nenhum erro. O interessante aqui seria ter configurado um network específico para essa aplicação, para ela se conectar com um banco de dados. Mas uma vez que eu posso estar rodando em Bridge, eu nem me preocuparia nisso agora. Que pode ser facilmente resolvido, né? Obviamente criando uma network posteriormente e adicionando aqui. Por exemplo, eu posso mudar isso aqui para uma Bridge, que aí ele vai pegar a própria rede da máquina, né? Então tá aqui de pé. Agora vamos tentar entrar nessa aplicação. Ela está em 192.168.9017/alf. E eu chego na aplicação. Beleza, está funcionando. A próxima etapa é criar um túnel para a gente utilizar o nosso domínio em específico para fazer o direcionamento para essa aplicação. Então eu vou entrar em login aqui. Eu já tenho uma conta no Cloudflare, então não tem segredo nenhum. Entre com seu e-mail, sua senha, cadastre. Eu tenho um domínio aqui, o emerson.dev, que é o que eu utilizo para o meu portfólio. Eu vou vir aqui em Zero Trust. Vou vir aqui em redes túneis. O meu Cloudflare está mudando para português aqui o idioma. Se eu tiver em inglês, obviamente vai estar network aqui. Isso mesmo, networks, túnel. Então aqui eu tenho alguns túneis criados. Não entre o caso, está provavelmente borrado agora para vocês vão ver. Vou criar um túnel novo. Vai ser um túnel da Cloudflare, não vou usar o ARC, que está em beta ainda. E isso aqui vai ser minha aplicação. Salvar o túnel. E aqui ele já dá um contexto de execução desse túnel em diversos sistemas operacionais de diversas formas. Aqui eu tenho como rodar no Windows, no Mac, no Debian, no Red Hat. Obviamente rodando isso como serviços dentro do próprio sistema operacional. Não é o nosso caso, nós queremos rodar como Docker, um container. Mas antes de fazer isso, nós vamos em Next aqui, e aqui a gente vai ter as configurações para direcionamento desse túnel dentro da nossa aplicação. Se por um acaso você quiser expor a aplicação diretamente para o domínio, você basicamente vai selecionar o domínio que está cadastrado já dentro da sua conta. Você vai colocar um path, se por um acaso você quiser, ou, como eu gosto de fazer, meu app, eu coloco um subdomínio, onde eu vou acessar o subdomínio .meu domínio e aí sim eu sou direcionado para a aplicação daquele container específico. Então dentro de um domínio cadastrado dentro do Cloudflare você pode botar inúmeras aplicações rodando, cada uma com seu subdomínio em específico. Aqui em tipo de serviço eu vou colocar o direcionamento como HTTP, uma vez que eu vou estar jogando isso para dentro do meu container e eu não tenho nenhuma gestão de DNS, nenhuma gestão de certificados lá dentro. E vou colocar o IP da minha máquina, que nesse caso é isso aqui, 2 pontos e a porta da aplicação. Feito isso, eu salvo o túnel e ele já está criado. Agora vamos procurar aqui na lista a minha aplicação novamente. Vamos vir em Configure. Vou selecionar o Docker e eu já tenho um container Docker para executar essa aplicação. Agora eu volto para o SSH da minha máquina virtual, colo esse comando e eu já tenho executando o meu container. Eu já tinha as imagens aqui, né? Já tinha o download das imagens do Docker. Se você não tiver, ele vai fazer o download das imagens e vai executar esse container. Agora, se eu vier aqui e copiar o meu app.emerson.dev, no caso da minha aplicação, eu tenho que colocar um /alf aqui, por causa da autenticação.
eu estou dentro da minha aplicação. Eu já demonstrei como essa aplicação funciona no último vídeo, né? Então não vou entrar nesses contextos. No Chrome eu estou tendo alguns problemas de autenticação por causa o Chrome identifica aquele link de redirecionamento como malicioso. Eu preciso ver como que resolvo isso aí ainda. Mas a ideia era mostrar como o deploy funciona de forma bem rápida. Bom, agora eu preciso fazer o deploy do meu microserviço que faz todo o web scrap, né, com os dados dos níveis dos rios. Então para isso eu tenho um Docker Compose bem simples aqui. Esse microserviço foi desenvolvido em Python para facilitar aqui a questão das coletas de dados, né? Então eu estou usando um version 3 aqui, o service só com o nome de bot. Vou até mudar isso aqui para Level River Bot. Um build, né, de tudo, o nome do container e se cair eu quero que reinicie. Bem simples mesmo. É uma aplicação que utiliza o scheduling, né, e ela faz a verificação de 10 em 10 minutos aqui para a questão do script de Itajaí e 60 para de Blumenau, porque é o nível de atualização que o site ocorre, né? Então os dados são populados novamente, mais ou menos nessa taxa aí. E dentro do Dockerfile, né, eu vou fazer uma instalação dentro do Python 3.7 Slim. Vou fazer o update ali dos pacotes dentro do Ubuntu. Usar o GCC para a questão do compiler ali, né? Como a gente precisa compilar esse código do Python e dar um clean. Vou definir o workdir como /app. Vou copiar o requirements ali para dentro. Executar, né, um pip install e upgrade e depois vou instalar todos os pacotes que estão dentro dos requerimentos. Nesse caso aqui, né, são esses daqui, essas libs. Por fim, eu vou copiar os 3 scripts para o diretório inicial, né, para o ponto que foi definido, e vou executar, né, um Python-u e vou executar o meu script principal que chama os próximos scripts, né. Basicamente aqui é Python, né, gente. E por fim, agora o que nós vamos fazer? Eu vou criar uma pasta aqui dentro do meu arquivo VM, eu tenho o app monitor, eu vou criar um mkdir level river. Olha, esse está aqui dentro. Agora, uma vez criada, eu vou tentar transferir e eu vou ter um erro aqui, tá? Mas a gente já resolve isso. Esse erro aqui quer dizer que eu não tenho permissão suficiente para executar isso aqui dentro do servidor. Então eu vou dar um chmod -r para ser recursivo, ele entrar em todas as pastas. Um 755 e um app level river. Aqui eu já devo conseguir transferir. Vamos ver. Não consegui. Precisa ser 777. Vamos ver. 66. Não. De fato precisa o 777. Eu preciso corrigir isso aqui, não é uma boa prática dar tanta permissão para uma pasta, mas acredito que seja uma questão aqui do SCP mesmo. Se eu estivesse usando o SSH eu acho que não precisaria fazer dessa forma. Mais uma vez ali, para os nossos fins didáticos não tem tanto problema. Vou entrar na pasta deploy também, vou dar um docker compose upd aqui. Passo D. A ideia é fazer um tutorial rápido mesmo, só para o final do ano. O pessoal quer subir as aplicações, mas a gente precisa melhorar essa questão aqui. 777 não é uma boa prática de segurança não. Ele vai instalar as libs aqui, vai fazer a atualização dos templates, das bibliotecas aliás, e já deve subir a nossa aplicação. Vamos ver. Subido. Vamos lá para o nosso portainer. Tá aqui o nosso bot. Vamos abrir o log. Beleza, ele já está com os dados lá, então ele não vai fazer essa primeira input, porque os dados já existem dentro do banco de dados. Então, de 10 em 10 minutos ele vai executar a verificação de Itajaí e de 1 em 1 hora vai verificar a execução de Blumenau. E é isso, minha gente. Eu espero que esse tutorial seja útil. É bem simples subir esse tipo de aplicação. Nesse cenário aqui do Python eu não preciso de tunelamento, porque é uma coisa que vai ficar em background. Então eu espero que esse tutorial tenha sido útil, tenha ajudado vocês. Fiquem com a paz de Jesus e que esse ano novo que está chegando seja de paz e que vocês consigam desenvolver os seus projetos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, olhem o vídeo anterior que eu mostro o projeto em funcionamento, divulguem, né, esse vídeo, divulguem a postagem no LinkedIn, interajam lá, me ajudem e deem essa força. Agradeço vocês, fiquem com Deus. Até mais.